Pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje como nós podemos fazer a representação ipsométrica do relevo a partir de um modelo digital de superfície. Eu sou a professora Ana Paula. Bem, uma ipsometria nada mais é do que uma técnica de você representar a elevação do terreno por faixas de cores, de maneira que essas cores elas se ordenam entre si. Então aqui nós temos uma imagem que mostra a ipsometria do estado de Sergipe, representada aqui em 8 classes. Veja, cada uma dessas classes tem uma cor e cada cor tem um valor associado. Então aqui eu tenho as áreas mais baixas de Sergipe, representado por esse verde mais saturado, e as áreas mais altas, representado por esse vermelho. Então, quando você trabalha com a representação ipsométrica, nada mais do que você está fazendo um agrupamento dos pixels que compõem o modelo digital de superfície que representam a mesma classe de altitude. Então, imagine que você tenha lá um modelo que varie de 500 a 1000 metros. Então, todos os pixels, por exemplo, que estão de 500 a 550 metros vão estar numa determinada classe, por exemplo, a classe 1, e assim sucessivamente. Então, isso faz com que você tenha uma representação com fronteiras bem definidas, ou seja, o seu raster, nitidamente, você consegue identificar aonde uma classe termina e aonde a outra classe começa. Então, isso no SIG é bem simples. Você basta carregar o arquivo que contém o seu modelo digital de superfície, nesse caso aqui é uma área geográfica no interior do estado de São Paulo, e nessa área nós observamos que a altitude está variando de 346 metros a 505. Então nós temos que definir um arquivo de regras de modo que o SIG utilize esse arquivo para fazer esse processo de reclassificação. Então aqui abrindo um bloco de notas, eu vou ensinar a vocês como que vocês vão escrever esse arquivo, ok? Então veja, o menor valor de altitude que eu tenho na minha área é 346 metros. Eu vou dizer ao SIG que do 346 até o 400, eu quero que se torne classe 1. Então todos os pixels que têm altitude compreendida nesse intervalo vão ser mapeados para o número 1. Vai estar representando a primeira classe, tá? Acima de 400, então para dizer que é acima de 400, eu posso, por exemplo, colocar 400.00001 até o 450 vai ser a classe 2. Então observem que eu estou variando aí aproximadamente 50 em 50 metros, tá? Acima de 450 até 500, nós vamos trabalhar com a classe 3. E acima de 500 metros até o maior valor que ele encontrar no meu raster, ou seja, aí eu uso o asterisco para informar isso para o SIG, eu quero mapear para a classe 4. Essa é a forma que o QGIS aceita ao arquivo de regras, tá? Não é uma forma única. Se você trabalhar no ArcGIS, por exemplo, você vai precisar descobrir como que você escreve o arquivo de regras dentro do ArcGIS. Então aqui, recapitulando, nós vamos fatiar o nosso MDS em 4 classes, ok? Então eu vou salvar esse arquivo na minha pasta de regras. Então aqui eu vou dar um salvar. Posso fechar esse arquivo. E aqui no QGIS, no menu processar caixas de ferramentas, nós vamos digitar r.recode. Nós vamos usar esse algoritmo que está dentro da biblioteca GRASS, chamado r.recode, tá? Pessoal, não se esqueçam de que quando você for abrir o QGIS, você precisa escolher a opção. Aqui tem a pasta do QGIS, né, onde ela está instalado o seu software, e tem várias opções aqui. Então não se esqueçam de abrir o QGIS Desktop, o IFGRASS, tá? Porque pode ser que se você abrir só o desktop, já ele não carrega essa biblioteca GRASS e aí você não consiga acessar esse algoritmo, ok? Eu vou dar 2 cliques no algoritmo, ele abriu aqui a configuração dele, né? Então ele recodifica mapas raster. Então eu tenho que dar a ele um raster de entrada, um arquivo que contém essa regra de codificação. Então é o arquivo regras que nós acabamos de criar.
no arquivo TXT normal. Aqui eu posso dizer qual é a resolução que eu quero que saia esse arquivo, então no caso é 30, para manter a mesma resolução do arquivo de entrada, tá? Isso eu vejo nas propriedades do arquivo aqui, tá? Aqui em informação eu tenho o tamanho do pixel, ó. Então aqui está projetado, então está em metros, então cada pixel tem 29, aproximadamente 30 metros, ok? E aqui basta eu dar um nome do arquivo de saída. Então eu vou chamar isso aqui de ipsometria, que é o nome da técnica que eu estou aplicando. Vou desmarcar o abrir arquivo de saída e executo. Feito isso, eu atualizo a minha pasta e observo que nela foi criado o arquivo, uma imagem, né, um arquivo .tif com o nome que eu atribuí. Então, quando eu carrego esse arquivo no QGIS, eu observo que, se eu expandir aqui, né, a árvore, observo que tem uma série de valores aqui. Então, a gente pode ir em propriedades desse arquivo, simbologia, e aqui a trabalhar com banda simples falsa cor, tá? Nesse caso, nós vamos trabalhar com o mesmo número de classes que nós definimos no arquivo de regras. Então, o QGIS, por definição, traz 5 classes. Então, para alterar isso, eu vou em intervalo igual e coloco 4 classes. Aí eu preciso consultar o meu arquivo de regras para que eu me recorde dos valores que eu trabalhei, certo? Então, aqui eu vou abrir para a gente identificar. Veja. A minha classe 1, que é essa classe aqui, ela está representando áreas que possuam esse intervalo de altitude. Então, aqui em rótulo, ó, eu vou clicar sobre o número 1, tá? Sempre aqui na coluna rótulo, tá, pessoal? Então, eu vou colocar até 400 metros, tá? Aqui vai ser acima de 400 metros... Posso até colocar 401 até 450 metros. Porque eu tenho aqui no meu arquivo de regras, olha. Do 450 até 500 metros. E, por exemplo, posso colocar acima de 500 metros. Tá? O interessante é que se você não salvar esse estilo que você está associando aqui, todas as vezes que você abrir esse arquivo de ipsometria, ele vai estar com os valores 1, 2, 3 e 4 aqui. Tá? Então, eu posso vir aqui em estilo, salvar estilo. Tá? O importante aqui é vocês salvarem na mesma pasta que encontra o arquivo ipsometria. Tá? Então, e tem que ter o mesmo nome. Então, eu vou dar o mesmo nome do arquivo, só vou tirar aqui a extensão, tá? Então, o arquivo se chama ipsometria e ele vai se chamar ipsometria também, só que agora a extensão vai ser .qml para guardar esse estilo, tá? É a extensão que o QGIS utiliza. Posso dar um OK e aqui eu tenho a representação ipsométrica do meu terreno. Okay? Então, eu tenho aqui, essas são as regiões do terreno em que a altitude estão compreendidas de 450 a 500 metros. Essas são as regiões mais baixas aqui da minha área de estudo, ok? Essa parte em laranja é o que representa a maior quantidade de áreas que eu tenho aqui na minha área de estudo, né? A altitude dessa região é predominantemente de 400 a 450 metros, a gente pode falar assim. E acima de 500 a gente tem pouquíssimas áreas, por exemplo aqui, tá? Então a gente poderia estar trabalhando com um intervalo um pouco menor, ao invés de ser 50 em 50, trabalhar com 30 em 30, por exemplo, para mapear melhor essas regiões aqui, ok? Essa é uma representação muito interessante, porque ela permite você avaliar como o seu terreno está distribuído em termos de altitude. Ela é uma representação que, quando vista com o mapa de sombreamento, com a representação do relevo sombreado, né, que eu ensinei a vocês em outro momento, você consegue ter uma representação bem interessante. Ó, eu carreguei aqui o meu relevo sombreado. Eu posso, por exemplo, vir aqui em propriedades e pedir para ele aplicar uma transparência aqui,
quero colocar aqui deixar ele 30% só de opacidade. Então eu já vejo a hipossometria por debaixo do relevo sombreado. Então você tem uma noção aí de variabilidade da altitude muito interessante. Você pode trazer também as curvas de nível, tá? Que podem ajudar. Então aqui você pode mexer na simbologia, né, das curvas de nível. Pode testar, aqui está um pouquinho espesso, né? A gente pode trabalhar com uma espessura um pouco menor. Então a gente posso de repente trabalhar com uma outra tonalidade para representar as curvas de nível, de forma que não fique tão carregada. Então veja que você vai no SIG complementando, agregando representações que vai facilitando você interpretar o seu produto, a sua área de estudo. Ok, pessoal? Então com isso vocês aprenderam a representar a hipossometria do terreno a partir do modelo de estado de superfície. Então era isso, até mais.